Salve, salve, meu povo! Bom dia para você que está assistindo aí nessa manhã. Boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que está aí destinando um tempo na sua madrugada livre para fazer um aprimoramento nos seus conteúdos, no seu conhecimento. Hoje a gente vai falar de operações com conjuntos, né? Na aula passada, lá no vídeo de introdução aos conjuntos, noções de conjuntos, nós falamos das igualdades, dos conjuntos especiais, falamos do diagrama de Venn, dos subconjuntos e das relações de inclusão. Agora chegou a hora da gente falar das operações com conjuntos, né? Então vamos falar das operações com conjuntos, ok? Muito bem. Quando eu falo em operações com conjuntos, eu tenho três possibilidades. Ou eu vou falar da intersecção, que a gente fala interseção, tá? Não tem problema, não há prejuízo nenhum na fala. Ou eu vou falar da união, ou eu vou falar da diferença. Vamos entender aqui, inicialmente, um conceito básico, que aí vai ser tranquilo para você o desenrolar da sua trajetória. A intersecção são os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Tá? Então, aqueles elementos que estão inseridos nos dois conjuntos, eles fazem parte de um subconjunto. E esse subconjunto é o subconjunto que é a interseção. Então, a interseção de dois conjuntos é o subconjunto que contém os elementos que pertencem aos dois conjuntos. Tá? Usando uma linguagem bem popular para você entender. Na intersecção só entra quem pertence aos dois conjuntos. Só entra quem está nos dois conjuntos. Ah, brasileiro, mas eu tenho um elemento que está só no conjunto A, não está no conjunto B. Entra na interseção? Não. Só vai entrar na interseção quem está nos dois conjuntos, tá bom? Neste primeiro caso que nós temos aqui, ó, no primeiro caso, você vai observar que eu tenho uma intersecção. Eu tenho uma parte que pertence aos dois conjuntos, que é a parte que está achurriada. Vão possuir elementos só de A, vão possuir elementos que são apenas de B, mas eu tenho alguns elementos que estão em A e em B. Então aqui eu tenho a interseção dos dois. No segundo caso, eu tenho uma situação, lembra daquela lá onde o A está contido em B? O conjunto A ele está todo inserido no conjunto B. Então, neste segundo caso, a intersecção é o próprio conjunto A, porque todos os elementos de A estão em B. Então, se todos os elementos de A estão em B, não faz sentido eu estar procurando aqui quem é que está em A e em B. Se todo mundo de A está em B, a interseção é o próprio conjunto A. E no terceiro caso, não há nenhum elemento que seja tanto de A quanto de B. E quando não há elementos que sejam de A e ao mesmo tempo de B, a intersecção é o conjunto vazio. Tá bom? Então, eu posso ter elementos que pertençam aos dois conjuntos, e aí eu tenho um subconjunto que é o conjunto da interseção. Beleza. Eu posso ter um caso onde um conjunto está inserido totalmente dentro do outro. Um conjunto, todos os elementos desse conjunto estão dentro do outro conjunto. E aí, esse conjunto menor é a própria interseção. A interseção é o próprio conjunto menor. E eu posso ter casos onde nenhum elemento está presente nos dois conjuntos. E aí, o conjunto da interseção é o conjunto vazio. A união, a interseção, vencemos. A união, o próprio nome já diz, é juntar todo mundo. Eu vou juntar todo mundo que tem no conjunto A, eu vou juntar todo mundo que tem no conjunto B e vou botar num conjunto só. É a união, o conjunto A união com B. Então, neste caso, entra todo mundo que está em A e entra todo mundo que está em B. Só tenha cuidado. Quando você vai escrever lá naquele métodozinho que a gente usa as chaves, você não repete os elementos. Então, vamos imaginar que no conjunto A eu tenho o elemento número 2.
E no conjunto B eu também tenho o número 2. Beleza, não tem problema nenhum. Na hora que eu vou fazer a união, na verdade, nem entraria aí. Espera lá. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho o número 2 aqui, ó. E esse número 2, ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Ora, se esse número 2 pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, na hora de escrever nas chaves, ele só vai entrar uma vez. Ele não precisa entrar duas vezes porque ele está no A e no B. Ele entra só uma vez, tá bom? Se um conjunto estiver dentro do outro, a união aqui é o maior conjunto. E aí um detalhe. Na intersecção, quando eu tenho um conjunto dentro do outro, a interseção ela é o menor conjunto. E a união é o maior conjunto. Eu tenho um conjunto dentro do outro. Na interseção eu quero quem está nos dois, então é o menor conjunto. Na união eu quero todo mundo, é o maior conjunto. Tá? E quando eu tenho dois conjuntos disjuntos que não tem nenhum elemento em comum, a união é pegar todo mundo que está num conjunto, todo mundo que está no outro, juntar todo mundo e botar no mesmo lugar. Aí eu estou fazendo a união dos dois conjuntos. Ok? Beleza, fácil, né? Interseção e união, facinho. E a diferença de dois conjuntos? Eu estou botando aqui A menos B, mas eu poderia perfeitamente colocar B menos A, tá bom? Perfeitamente colocar B menos A. Ora, a diferença, se eu quero A menos B, vamos ficar atento aqui o seguinte. Se eu quero A menos B, então, campeão, o que eu quero aqui? Aqui eu quero todos os elementos que, vou usar uma linguagem aqui bem popular para você entender. Não vou usar notação matemática aqui não. Bem popular para você entender. Todos os elementos que estão em A, todos os elementos que estão em A e não estão em B. O que eu quero é isso. Se é A menos B, eu quero todos os elementos que estão no conjunto A. Todos, agora uma linguagem mais bonita, mais técnica, mais matemática. Eu quero os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Preste atenção, que o E é partícula inclusiva. Não basta que eles pertençam ao conjunto A. É preciso que eles pertençam ao conjunto A e não pertençam ao conjunto B. Tá? Então, se eu quero A menos B, eu quero os elementos que estão em A e não estão em B. Tá bom? Fique de olho nessa partícula E, porque na matemática essa partícula E é uma partícula inclusiva. Isso quer dizer o seguinte, a primeira afirmativa sozinha não tem valor, ela só tem valor junto com a segunda. Tá bom? Muito bem. Então, quando eu tenho aqui, observe que a parte que está sombreada aqui, que está em amarelo aqui, é o A menos B, são os elementos que estão em A e não estão em B. Quando eu tenho aqui observe que o conjunto A agora é o conjunto de fora, tá? É o maior. Observe que eu tenho só os elementos que não estão no conjunto menor, que está lá dentro, tá? Se for o inverso, o A estiver dentro e o B fora, o A está contido no conjunto B, o A menos B é o conjunto vazio. Fica de olho aqui, hein? Fica de olho aqui, tá? Por quê? Porque, campeão, é o seguinte. Aparentemente são a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Aqui o conjunto A é o maior e o B é o menor. Aí quando eu faço A menos B, eu estou pegando o maior e o menor. Quem é que está no maior e não está no menor? Tem uma região lá para isso. E agora o conjunto A aqui é o menor. E o B é o maior. Eu quero o A menos B. O menor menos o maior. O menor menos o maior vai dar vazio.
Não vai ter ninguém que está nesse conjunto menor, porque o conjunto menor está contido no conjunto maior. Então, conjunto vazio. E quando eles forem disjuntos, não tiverem elementos em comum, o conjunto A menos B é o próprio conjunto A. Tá bom? Agora preste atenção. É muito comum você ter isso em chaves, né? Então vamos pensar o seguinte: você tem um conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem o conjunto B, 2 e 4. Tá bom? Aí, vamos fazer a análise agora. Primeiramente, eu quero A interseção com B. Então, se eu quero a interseção, eu quero os elementos que estão nos dois conjuntos. Quem é que pertence aos dois conjuntos? O 2 e o 4. O 2 e o 4 são os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Então, a interseção com B vai ser o subconjunto, vai ser um conjunto novo, formado apenas pelos dois elementos, que é o 2 e o 4. Observe que 2 e 4 é o próprio conjunto B. Então, a interseção com B é o próprio conjunto B. Por quê? Porque o conjunto B ele está todo inserido no conjunto A. É esse caso aqui, ó. Esse caso aqui. Quando eu tenho um conjunto que está todo inserido no outro. Tá bom? Muito bem. Temos outra possibilidade? Temos. Vamos lá. Vamos para esse aqui, o exemplo 1. Vamos para o segundo exemplo aqui. Vou mudar a letra para ficar mais, para você entender, ficar mais e clareando as suas ideias. Vou pegar aqui um conjunto P, que é formado por 1, 2, 5, 7 e 9. E vou pegar o conjunto Y. Y não, porque você vai achar depois que o Y está minúsculo. Vou pegar o conjunto R e vou dizer que esse conjunto é formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Ora, eu quero P interseção com R. Então, eu quero os elementos que estão em P e também estão em R. Os elementos que pertencem a P e pertencem a R. Quem são os elementos que pertencem aos dois? O 2 e o 5. O 2 e o 5 são os únicos elementos que pertencem tanto ao conjunto P quanto ao conjunto R. Então, a interseção é formada pelos elementos 2 e 5. Ok? Brasileiro, eu poderia calcular aí, ao invés da interseção, eu poderia calcular a união? Poderia. Eu quero P união com R. Ora, se eu quero a união, eu quero todo mundo. Vou pegar todo mundo e botar num lugar só. Vou. Então, eu vou escrever 1, 2, 5, 3, 4. Não. Vamos botar a coisa na ordem. Então, vamos lá. O primeiro elemento que entra aqui na união é a unidade, o 1. O 1 ele pertence ao conjunto P, mas ele não pertence ao conjunto R. Após o 1, quem seria esse elemento que iria entrar? O 2. Após o 1, entra o 2. Você precisa estabelecer uma ordem aí. Eu preciso colocar o 2 de novo, uma vez que ele está no P e no R? Você já está respondendo para mim. Você já está dizendo, não, 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 não. Não precisa repetir. Você já disse isso. Perfeito. Após o 3, o 2, o 3. Após o 3, olha aqui, ó, o 4. Após o 4, o 5. Após o 5, outro 5? Não, senhor. Não repete. Não precisa repetir o elemento. Então, após o 5, vai entrar o 7. Após o 7, entra o 9 e pira paz. Juntei todo mundo num lugar só. Essa é a união dos dois conjuntos. Essa é a união dos dois conjuntos. Ok?
Brasileiro, posso fazer P, peraí, posso fazer P menos R? Pode. Quem é P menos R? P menos R é todo mundo que está em P e não está em R. Todo mundo que está em P e não está em R. Você aí já está olhando para cá e já está dizendo, ah, já sei. P menos R, todo mundo que está em P e não está em R, o primeiro que vai entrar aqui é a unidade, porque o 1 está em P, mas ele não está em R. O próximo elemento que vai entrar aqui é o 7. Porque o 7 ele está em P, mas não está em R. O 2 pode entrar? Não pode, porque olha o 2 aqui nos dois conjuntos. O 5 pode entrar? Não pode, porque ele está nos dois conjuntos. Então, após o 7, quem é que entra? Após o 7, entra o 9. Após o 7, entra o 9. E aí nós temos o conjunto P menos R. Todos os elementos que estão em P e não estão em R. Ora, se a gente fez P menos R, você daí pode me dizer assim, vem cá, então se eu fizer R menos P, vai dar a mesma coisa. Não vai não. Não vai não, porque agora eu quero os elementos que estão em R, mas não estão em P. Os elementos que estão no conjunto R, mas não estão no conjunto P. Olha só, o 2 não vai entrar, porque o 2 está em R, mas ele também está em P. Não serve para mim. Eu quero aqui quem está no R e não está no P. Quem é que está no R e não está no P? O 3 e o 4. Esses dois elementos estão em R, mas não estão em P. Então, vai servir para mim aqui o 3 e o 4. Esses dois elementos compõem o conjunto R menos P. Ok? Muito bem. Uma vez que a gente olhou, já fez esse en passant sobre as operações com conjuntos, nós temos os conjuntos famosos. Os conjuntos mais famosos, os conjuntos que eles são originários. A partir deles surgiram muitos outros. Muito da matemática surgiu a partir desses conjuntos. E esses conjuntos são chamados de conjuntos numéricos. Tá? Os conjuntos numéricos, eu trouxe aqui para você 3 representações. Se você está no ensino fundamental, provavelmente vão apresentar para você este primeiro, tá? Ou vão apresentar para você este segundo. E se você está lá no ensino médio, provavelmente é o terceiro que vão apresentar. E eu vou já dizer para você qual é a diferença aí, tá bom? Muito bem, vamos lá. O primeiro conjunto, esse primeiro conjunto que surge aí, é o conjunto dos números naturais, esse n, conjunto n, o menorzinho, olha, observe que ele é o menorzinho em todos, olha, naturais. O conjunto dos números naturais, ele surgiu a partir da necessidade de contar, pura e simplesmente necessidade de contar. Então, o homem tinha necessidade de contar. No início, em alguns aspectos da matemática, alguma dúvida se o zero entraria ou não no conjunto dos números naturais. Eu parto da corrente de que o zero pertence aos números naturais. Tá? Só que chegou, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou contando. Tá? Todos esses números entram no conjunto dos números naturais. Você vai pegar tá, teu livro, um momento você vai olhar, vai estar lá elencado o conjunto dos números naturais. Ora, se eu começar a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou continuar contando um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, a minha vida inteira e não vou chegar ao fim. Então, o conjunto dos números naturais, por si só, ele já é infinito. Por si só, ele já é infinito. Já tenho aí um conjunto que não tem fim. Porém, surge aí a necessidade de representar uma quantidade negativa. E não existiam esses números. E aí surge o surgimento dos números inteiros negativos.
Eu continuo contando, a ideia de contagem é a mesma, porém, agora eu represento as quantidades negativas. E é quando aparece o menos um, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5. Mas lembre que eu ainda estou falando de números inteiros, eu não estou quebrando. Eu não estou pegando um pedaço, uma parte dessa representação. Eu ainda estou falando dos inteiros. Na hora que quebra-se, na hora que eu pego um pedacinho que representa entre um inteiro e outro, surgem os números racionais. Então preste atenção. Este n é o conjunto dos números naturais. Este z aí é o conjunto dos números inteiros. Então, nos naturais, só entrarão, brasileiro, os inteiros não negativos? Sim. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Por que não negativos? Porque o zero não é positivo, nem é negativo. Tá? O zero é o elemento divisor de águas. Na adição, o zero é o elemento neutro. Ok? Então, os não negativos, porque o zero entra lá nos naturais. Muito bem. Então, nos inteiros entram os naturais, que é 0, 1, 2, 3, mais os negativos, sim. Então, 0, 1, 2, 3, depois o menos 1, menos 2, menos 3. Beleza, beleza. E aí surge a necessidade de representar as partes que são a fração de um inteiro. Eu tenho uma banana aqui e eu vou dividir essa banana para nós dois. Que quantidade dá? Para aí, eu não conheço essa quantidade. Eu só conheço uma banana e duas bananas. Então eu preciso representar essa quantidade, que ela provavelmente já existia no dia a dia das pessoas e só não tinha a representação disso. E aí surgem os números racionais, que é esse que você vê aí. O que é dos números racionais. E aí, campeão, racional entram todas as frações, todos os pedaços, vamos dizer assim, que são exatos, tá bom? Todas as frações entram nos racionais. Beleza, maravilha, brasileiro. Nos racionais vai entrar todas as frações, vai entrar tudo bonitinho. E aí, acabou? Não, não acabou. Não acabou. Porque a necessidade humana, ela é latente, ela vai, à medida que a necessidade vai aparecendo, a ciência também vai buscando se adequar a essas necessidades. E aí surgiram números que eram pedaços, que eram frações, mas não eram frações exatas. Vou dar um exemplo para você, o π. O número π, que é 3,1416, ele tem trocentas milhões de casas decimais depois da vírgula e não apresenta uma sequência de repetição. Eu não posso transformar isso numa dízima periódica. Então, ele é um número que ele não pode ser expresso na forma de um racional exato. É um número irracional. A raiz quadrada de 2, por exemplo, você vai fazer a conta e vai destrinchar e você não vai encontrar uma repetição que possa levar isso a uma dízima periódica. Então, você não vai poder expressar na forma de uma fração exata. E esses números não estão no Q, não estão no Z, não estão no N, porque até agora eu só aumentava o conjunto. Mas eles existem. É o conjunto dos números irracionais, que é representado por essa letra I. Irracionais. Ok? Muito bem. Só tem um detalhe. Você lembra lá atrás, lá na aula passada, que se você não viu, vai lá dar uma olhada. Eu falo lá do conjunto universo. E eu digo, olha, a universalidade. É quando você olha para o todo, um olhar macro. Ora, se eu pegar e colocar todo este povo aqui dentro de um conjunto, todo este povo aqui dentro de um conjunto só, aparece aqui um conjunto que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Aqui, ó. Representado pela letra R, tá? Conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, ele é um conjunto de todos esses números que eu elenquei para você até agora.
Como eu lhe disse, existem algumas necessidades que vão aparecendo. E aí, você lá no ensino fundamental, você vai estudar isso aqui, até os reais. Só que quando você chega no ensino médio, você se depara com situações, por exemplo, você precisa calcular em algum momento a raiz quadrada de menos 2. Ora, por conceito, a raiz quadrada de um número é um algarismo que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Agora, qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 2? Não vai dar. Porque você vai aprender no ensino fundamental que quando eu tenho dois números negativos e esses números multiplicam, o resultado é positivo. E se eu tiver dois números positivos e eles multiplicarem, o resultado é positivo também. Então você nunca ia ter um valor negativo. Aí a matemática chega lá e diz: não, eu tenho como resolver esse problema. Vamos resolver esse problema com uma unidade imaginária. E aí surgem os números complexos. Números que não estão inseridos no campo dos números reais, tá? Mas uma realidade que se apresentou para a matemática. Então, veja só, lá no ensino médio, futuramente eu vou gravar uma aula aqui só com números complexos para vocês, que deve ter mais de uma parte, mas aí é objeto de estudo à parte. O que eu preciso é que você entenda, neste momento, que eu tenho vários conjuntos. Eu posso ter situações em que um conjunto está contido no outro, mas eu também tenho conjuntos que não estão contidos nos outros. Por exemplo, os números irracionais não estão contidos nos racionais, mas eles juntos, a união dos irracionais com os racionais, compõe o conjunto dos números reais. Ok? Então, eu preciso que você tenha o conhecimento desses números. Lá no livro, você que tem o livro, se você não tem, tem carrada de material na internet que lista para você esses conjuntos listados bonitinho para você olhar. E aí eu tenho certeza que quando você fizer isso, vai ficar muito mais claro essa compreensão para você. Ok? Vamos ver como é que isso se apresenta? Esses números são representados como? Aí, o matemático, como um ser inteligente, foi lá e disse: ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a representação desses números numa reta. Porque aí a gente consegue, inclusive, estabelecer onde ficam os maiores e onde ficam os menores. Legal. E aí foi feita a reta dos números reais. Observe, para início de nossa conversa, o zero. O zero é o divisor de águas. Olha aqui o zero. O zero é o divisor de águas. Tá? Os números que ficam à direita do zero são os números positivos. Os números que ficam à esquerda do zero são os números negativos. Primeira conclusão que a gente chega. Então, lá dos números naturais, se eu pegar para a direita os positivos, eu vou dizer para você, olha, todos os números naturais estão à direita do zero. Olha que definição legal. Olha que conclusão maravilhosa. Você aí deve estar se perguntando, como é que eu consegui viver até hoje sem saber disso? É verdade, é verdade. Só que não, mas é importante. É importante porque isso vai te acompanhar a vida inteira. A vida inteira. Tá? Esse conceito de localização na reta numérica vai te acompanhar a vida inteira. Ok? Muito bom. À esquerda eu tenho os números negativos. Olha, e aí vamos lá. Vamos pegar os inteiros? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E olha a setinha aqui, indicando que esta reta está crescendo para a direita. Não vai ter fim, caboclo. Não vai ter fim. E se eu for para a esquerda, olha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E a setinha indicando que também não vai ter fim. Então, essa reta real ela vai crescer infinitamente para os dois lados. Cresce para a direita, para os positivos, e cresce para a esquerda, para os negativos. Ponto. E os outros, brasileiros? Os outros estão inseridos, porque os outros são frações, são pedaços. Eu coloco como exemplo para vocês a raiz quadrada de 2,
que ela dá aproximadamente 1,4. Então, vai ficar aqui entre o 1 e o 2, um pouquinho antes do 1,5. A raiz quadrada de 5. Olha o π que eu falei para você aqui. O que eu disse agora? O π. Olha, o π ele vale aproximadamente 3,1416 e vai embora. Vai embora. Não acaba aí não, tá? Então, olha aqui, logo depois do 3, o π, 3,1416. Esse aqui vai acompanhar você. Se você for para a área de exatas, então, se prepare que vai ser seu companheiro aí. E nessa reta eu posso representar qualquer valor. Qualquer valor real. Por isso, ela é chamada de reta real, não tem a ver com real dinheiro. Ela tem a ver com o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, tá? Essa reta, ela vai ter expressa nela todos os valores reais. Então, aqui entra, na reta dos reais, vai entrar os naturais, vai entrar os inteiros, vai entrar os racionais, vai entrar qualquer número irracional. Mas aqui eu não posso representar os complexos, tá bom? Para os complexos, como eu disse, nós vamos ter um estudo à parte, a posteriori. Ok? Muito bem. Senhores, eu fico por aqui e no nosso próximo vídeo, que é a nossa parte da sequência, nós vamos falar de intervalos. Vai lá, assiste lá que vai valer a pena, tá bom? Um grande abraço e eu aguardo vocês na próxima. Se você gostou, no vídeo passado eu disse assim, curte aí, dá uma curtida. Meu filho me chamou e disse, pai, não pode, não é mais curtida, né? Agora tem que dizer like. Eu digo, mas meu filho, eu tenho o povo da antiga, o povo da sua idade. Então, assim, se você é da antiga, dá uma curtida. Se você é da juventude, dá um like. Mas diga aí que você gostou. É importante para a gente ter esse feedback, para a gente ir melhorando e cada vez estar apresentando um conteúdo de mais qualidade para você que está aí do outro lado, construindo o seu saber. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima. Tchau, gente!